E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos para a questão 169 do caderno azul. Bem, ela diz o seguinte: o instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura h, conforme a figura ilustra a figura 2. Só um detalhe, pessoal. Se a gente já sabe que essa figura 2 se trata de um triângulo equilátero, e eu já sei qual é a altura dele, então eu já sei qual é o lado também. Tá? Então a gente já vai saber qual é o lado, já já a gente vê como. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3 e diz o seguinte: o que é que a questão espera de mim? Nessas condições, qual é o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra? Vamos lembrar que o comprimento da barra coincide com o perímetro do triângulo equilátero, tá? Então, vê só, existe para o triângulo equilátero, pessoal, é importante conhecer duas formas, né? Quando a gente tem um triângulo equilátero, é um triângulo que tem os três lados com a mesma medida, então é sempre bom a gente conhecer a fórmula tanto da altura desse triângulo quanto da área desse triângulo. Qual vai ser a fórmula para a altura? A altura vai ser L raiz de 3 por 2. Então é uma fórmula bastante utilizada, né? Cai bastante na prova do Enem. Se você é do estado de Pernambuco, também costuma cair na prova do SSA, tá? E a área, como é que se calcula a área de um triângulo desse? Vai ser L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Então são duas fórmulas aí específicas para o triângulo equilátero que é importante a gente conhecer, tá? No caso, a gente vai utilizar a primeira, porque a gente só está interessado no lado e tem altura para isso, né? Então eu sei que esse lado L raiz de 3 por 2, isso daqui que representa a altura, né? Vai ter que ser igual a 8. Por que igual a 8? Porque já está dizendo que a altura é 8 na figura. Se a gente fizer meio pelos extremos, a gente tem que L raiz de 3 é igual a 16. E a gente vai ter que L vai ser igual a 16 dividido por raiz de 3. Bem, se você já quiser dividir por raiz de 3, né, para achar uma aproximação, porque já falou que raiz de 3 é 1,7. Então, se você quiser fazer essa conta, você pode dividir 16 por 1,7 e você vai achar a medida do lado. Depois a gente quer o perímetro, né, que é o triplo disso. Outra possibilidade aqui, que eu acho que a maioria iria querer fazer, é racionalizar, que é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para fazer essa raiz desaparecer de baixo. Então aqui como é que ficaria o lado? Ficaria 16 raiz de 3, né? Porque seria 16 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 seria a raiz de 9, que é 3. Esse daqui seria o lado. Agora, por que é interessante deixar nesse formato e não dividir antes? Que você também poderia fazer. É porque como a gente está querendo o perímetro a gente sabe que é a soma dos lados, no caso de um polígono. Então, no caso desse triângulo, vai ser somar os três lados, e todos eles têm a mesma medida. Ou seja, o perímetro vai ser 3 vezes a medida do lado. E como o lado é 16 raiz de 3 dividido por 3, aí aqui acontece essa coisa interessante, ó, de cortar o 3 com 3. Ou seja, o perímetro vai ser simplesmente 16 vezes raiz de 3. E acabou que você não precisaria, na verdade, fazer uma divisão. Bastaria fazer a multiplicação de 16 por raiz de 3, que é 1,7. É mais fácil multiplicar que dividir, né, pessoal? Então aqui vamos lá. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 6 vezes 1, 6. E 1 vezes 1, 1. Quando a gente somar tudo agora, 2, 7, 2, voltam a casa. Então a gente vai ter aqui 27,2, beleza? Então a resposta aqui vai ser letra D. Valeu, pessoal.